pessoal, bem-vindos a mais um podcast Maestro do Sucesso. Eu sou Marina Borges, sócia da Falcone e VP da MID, a nossa unidade de médias empresas. Olá, eu sou Rafael Silveira, sócio da Falcone e fundador da MID. O nosso convidado de hoje é o Caio Saffi. O Caio é sócio, diretor comercial e de marketing da Low Cost. A Low Cost é uma empresa de aluguel de equipamentos de TI. Caio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui para a gente dividir boas histórias. Marina, Rafael, muito obrigado pelo convite. Tô adorando estar aqui já nesse bate-papo legal que a gente vai ter. É um prazer. Então agradeço muito e espero contribuir muito com os ouvintes também. Muito bom. Caio, eu queria começar você contando para a gente um pouquinho como que estão os principais resultados da low cost. O que tem sido aí os desafios? Conta para a gente qual que é o momento que a empresa está vivendo. A Low Cost está vivendo um momento muito interessante. Nos últimos 5 anos a gente teve um crescimento de 3 vezes o faturamento bruto da empresa. A gente cresceu aproximadamente 4 vezes a quantidade de clientes também nos últimos 5 anos. O desafio ele tem sido de manter essa tração de crescimento e eu estou muito confiante que a gente tem a pessoa certa, os processos certos. Com a ajuda da Mid Falcone também, a gente tem tudo para conseguir crescer cada vez mais. Legal. Conta pra gente, Caio, como que foi o início da empresa, né? A gente sabe aqui, né, o grande fundador, né, seu pai, e você entra um pouco depois nessa jornada. Conta pra gente como que começou essa história da low cost e como que foi o início do Caio lá na empresa. Excelente, essa é uma ótima pergunta. Como você já explicou, a Low Cost é uma empresa familiar. E eu acredito que a principal lição que qualquer pai pode dar para o filho, qualquer mãe pode dar para o filho, é de adquirir o amor pelo trabalho. Então, no dia a dia, quando era pequeno, com 8, 9, 10 anos, eu já eu nunca escutei meus pais falando mal do trabalho. Na mesa de jantar, quando eu estava com eles, eles sempre falaram muito bem. Diferente do que a gente escuta, às vezes, em 95% das casas, que você fala mal do chefe, fala mal do cliente, reclama. Que mensagem você está passando para o seu filho nesse momento? Você está passando uma mensagem que trabalhar é uma coisa chata, uma coisa necessária, porém chata. Em casa, eu sempre escutei dos meus pais muito amor em cima da empresa. Eu convivi desde pequeno, desde que eu tinha 8, 9, 10 anos, eu convivi e estive diariamente, ali toda semana, no escritório, ia nas festas de fim de ano, saía para almoçar com os colaboradores da Low Cost, com os líderes, eu e eles, para perguntar um pouco sobre os desafios deles. Então, desde pequeno, eu fui adquirindo esse amor pela empresa. Eu fui adquirindo esse amor pela empresa. E eu sempre vi, uma das coisas que mais me chamou a atenção, trabalhando, escutando, falando de low cost, vendo meus pais, era a capacidade de inspirar as pessoas a caminharem para o mesmo sentido, para o mesmo sonho que meus pais tinham. Isso era uma coisa que mexia comigo. O meu sonho de trabalhar na low cost, que eu tenho desde pequeno, ele não veio com uma ambição financeira, ele não veio como algo ruim, ele veio com algo de meu sonho é fazer essas pessoas trabalharem junto comigo e eu possibilitar elas também alcançarem o sonho dela. Então, essa construção de amor pela empresa foi algo muito legal. Logo no começo, quando eu fui escolher minha graduação, eu escolhi engenharia, né? Na época eu vi que 70% dos empresários eram engenheiros, então isso já me chamou muita atenção. Falei, então vou fazer engenharia, né? Aprender a resolver problemas. E um dado interessante é que, de fato, você tem que, desde o começo, a capacitação para se tornar um empresário, ela existe tanto nessa parte comportamental de inspiração da família, mas também o curso, o que você vai estudar, como você vai absorver conhecimento em engenharia. Eu fui atrás porque eu vi que 70% dos empresários eram engenheiros. Um número interessante que a gente já sabe, né? 80% das empresas no Brasil, elas fecham as portas nos primeiros 10 anos. Eu fui me perguntar qual é o número de empresas que fecham as portas no resto do mundo. Nos Estados Unidos, 78% das empresas fecham as portas nos primeiros 10 anos.
Na Inglaterra, 77% das empresas fecham as portas nos primeiros 10 anos. Na Europa, de uma forma geral, o número é próximo de 70%. Quer dizer, fazer negócio, ser empresário e tocar negócio é difícil no mundo inteiro. Aqui tem a particularidade de crédito, juros, né? Você tem uma dificuldade, mas a dificuldade ela está no mundo inteiro. Que é o quê? Você tem que criar negócio entendendo de fato que dor você vai resolver do cliente, né? Um case muito legal foi, eu fui para os Estados Unidos no ano passado, né? Assisti o US Open, peguei um metrô e eu vi um site de aplicativos de namoro para muçulmanos. Hoje, para criar um produto, tem que ser algo extremamente nichado. Você vai abrir uma hamburgueria, por que que as pessoas se importam com a sua hamburgueria, né? Você vai ter o maior hambúrguer, o melhor hambúrguer, o que que é? Você vai atender quem? Então, a dificuldade, ela tem que ser, a dificuldade de se empreender hoje no mundo, ela existe. Você tem que buscar capacitação. Então, estava eu lá fazendo engenharia, e me formei. Antes de me formar, eu fundei a empresa Júnior Engenharia do Mackenzie, que hoje é a maior empresa júnior de engenharia privada. Hoje tem 60, 70 colaboradores, então eu já queria trabalhar desde aquela época. E uma das coisas que eu combinei com meu pai era, olha pai, nos primeiros 10 anos eu vou trabalhar no mercado. Isso, na verdade, foi um pedido do meu pai. Tá? Por mim, eu já estaria trabalhando lá há muito tempo, mas foi uma coisa que eu valorizo demais. Foi uma das condições para tá? trazer o você Caio trabalhar para aqui, low cost. você tem que trabalhar lá e trabalhar bem, senão eu nem te trago. Então a gente fez esse acordo dos 10 anos. Caio, vai trabalhar fora, vai ganhar casca, vai apanhar e você vem para cá daqui a 10 anos quando você estiver pronto. Isso para mim foi muito, muito, muito importante. Foi um divisor de águas. Porque eu aprendi tudo que eu não queria ser como líder para a low cost quando eu entrasse. Exemplos. Eu trabalhava numa empresa onde me entregavam o meu plano de desenvolvimento individual. Caio, eu montei o seu plano de desenvolvimento. Eu pergunto, como uma pessoa monta o que eu vou me desenvolver? Quer dizer, eu preciso saber que eu tenho um gap, né? E eu preciso querer melhorar esse gap. Senão nunca vou desenvolver algo que o meu líder fala que eu preciso desenvolver. Ou a gente vê a falta de cultura de empresas, onde vendedores estão se xingando, estão se batendo. Passei por empresas, né, uma baixaria só. Passei por empresas onde a liderança ela atendia sempre o gestor de cima, nunca a equipe, adoecia o time inteiro. Então eu aprendi muito quem eu não queria ser. Esse alinhamento estratégico, cultural, de você ter uma equipe onde sabe muito bem para onde vai, tem um exemplo que mostra que num barco você tem 4 remadores e um remador ele rema contra, é mais devagar do que se tivesse um remador só indo para a direção certa. Quer dizer, o alinhamento cultural, de planejamento, você saber exatamente para onde tem que ir, é muito importante dentro de uma empresa. E só para finalizar, uma das coisas mais importantes para mim também, Marina, Rafael, foi que durante esses 10 anos foi um exercício muito importante de autoconhecimento para eu entender o que eu sou bom e o que eu sou ruim. A gente comete um erro clássico na época da escola, da faculdade, que é estudamos matemática, somos bons em matemática, mas somos ruins em português. O que a gente estuda mais? Português. Que a gente é ruim. A gente é criado para sermos medianos ou medíocres em tudo. O que a gente é ruim, a gente deve estudar e nos dedicar. Eu fiz o inverso. Eu me dedicava no que eu era bom. 70, 80% da minha energia eu colocava no que eu achava que eu tinha um dom maior, porque eu sabia que eu podia me destacar naquele assunto e esse era o caminho. E eu treinava 20% aquele assunto que me atrapalhava. Então, esse mindset de desenvolvimento no que eu acreditava que tinha potencial e podia ser um outlier, ele foi o caminho para eu poder me destacar e trazer boas coisas para dentro da low cost. Ô, Caio, eu acho que é muito legal ver você compartilhando aí como foi a sua preparação para entrar na empresa, para entrar na low cost, né? Eu acho que é algo que é, é um divisor de água das médias empresas, né? A gente aí, nesses 5 anos, já conversamos com mais de 400 empresários que a gente já teve contato
e eu tenho certeza que muitos aqui são segunda geração e passam por esses anseios, né? E aí, continuando a sua história, né, que você ficou ali 10 anos se preparando, né, que o Francis pediu, você não vem tão rápido e tudo mais. Como é que foi o Caio pisando na low cost, uma geração diferente, uma preparação diferente, com muita vontade, né, que a gente está sentindo aqui na sua fala, e respeitando a tradição e o legado do seu pai? Que eu acho que é aqui que vem os choques. Como é que foi isso? Legal, ótima pergunta. Para eu deixar claro o momento que estava a low cost, quando eu entrei na low cost, a low cost antes, Caio, ela, ela já foi a terceira maior empresa de outsourcing de impressão no mercado brasileiro, né? Tinha Xerox, HP e low cost, empresa gigantesca de 300 colaboradores, uma empresa muito estruturada, operação América Latina, América, então assim, já foi uma empresa muito grande. Mais ou menos em 2016, os fabricantes eles começaram a atacar as principais contas da low cost, que eram antes nossos aliados, se tornaram nossos concorrentes e começaram a tirar o que eles falaram, olha, a gente vai buscar os key accounts para nossa conta. Então a low cost de lá para cá, né, não para cá, né, mas até a minha entrada, ela saiu, ela perdeu 80% da carteira de clientes, saiu de 300 colaboradores, foi para 30 colaboradores. Ela estava numa reestruturação gigantesca, enxugando, próxima de fechar as portas. A low cost quase quebrou. Agora, o que aconteceu de bom nesse período? Duas coisas. A primeira é que parte dos clientes, por mais que elas tinham preços melhores do mercado, bateram o pé e falaram, a gente continua com a low cost por conta do bom atendimento. Então lembra que a gente falou sobre o ter clareza do seu diferencial? A gente tinha um diferencial naquela época. E parte dos clientes falaram, a gente não troca low cost. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente entendeu, a gente só oferecia impressão para os clientes. E a gente entendeu que no escritório tinha 2 impressoras, mas tinham 100 notebooks, 100 smartphones, 100 monitores, ou seja, por que eu só estou alugando impressão se eu posso oferecer esse full outsourcing, né? Nesse momento, em 2018, a gente comprou os primeiros notebooks e começou a fazer o teste de locação. Quando a gente alugou 100, 200 notebooks para o mercado, foi o momento que eu entrei na low cost. Foi um momento de guinada do tipo, achamos um produto que tem pista, eu entrei na low cost e aí o ponto é, Caio, precisamos agora ganhar capilaridade, precisamos tornar a low cost uma empresa escalável, precisamos tornar a low cost uma empresa sem concentração de faturamento. Esse foi o principal aprendizado. A low cost, na época, que tinha 300 colaboradores, tinha 30 contas. Extremamente concentrado em poucas contas, grandes clientes, mas poucas contas. Você perde um, você tem que desligar 10% da sua empresa. Hoje, se a low cost perder qualquer colaborador, a gente segue o jogo. Se for o maior cliente, a gente vai sentir um pouco. Vai levar uns 3 meses para recuperar, mas segue o jogo. Então, a principal lição que a gente teve era de não concentrar mais faturamento, concentração de cliente. Esse foi o momento que eu entrei na empresa. E aí foi o momento onde eu sentei junto com meu pai, né? E teve muito esse conflito de cabeças, né? Eu cheio de vontade, querendo impor essa parte cultural, essa parte de marca, eu tinha um lado mais de marketing, ele tem um lado mais financeiro, a gente bateu cabeça até não dar mais. O que a gente fez? A gente sentou, eu e ele, a gente abriu o famoso Word e falou, vamos fazer uma regra de relacionamento. Até onde eu posso ir, até onde é a sua autonomia, e vamos criar uma regra, um documento vivo que a gente vai atualizando de tempos em tempos e que tem toda a regra do jogo para eu saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, e a gente poder trabalhar junto. Porque o papo era, pai, se eu e você a gente se juntar, a gente vai fazer essa empresa voar. Então esse entendimento da energia, né, dessa parte de comunicação que eu tenho mais, essa parte de experiência de mercado, pai, um monstro financeiro, de conhecer muito bem o mercado e tal. Cara, juntos a gente falou, a gente vai ser imbatível. Então vamos saber trabalhar junto. Então foi mais ou menos aí onde a empresa se acertou, né? A gente se acertou como líderes e a empresa guinou para cima. Muito legal, Caio. Eu vou chamar aqui, ó, esse Word que foi feito aí dessas regras combinadas entre você e seu pai.
de um início do amadurecimento da governança, né? Que a gente sabe o quanto vocês já deram passos e hoje a gente acompanhando vocês, né? Há 4 anos, né, Caio? A gente vendo como que a relação de vocês é sólida e é bonita e é complementar, né? Uhum. De fato, com o conhecimento, cada um com a sua bagagem, com a sua história, com o seu conhecimento diferente, e a gente vê o quanto isso soma para trazer melhores resultados para low cost, né? É. E como que você vê, como que a gente fala de sucessão hoje? Vocês pensam em trazer mais gente, mais profissionais de fora? Vocês pensam em desenvolver os profissionais de dentro? Como que é esse olhar hoje, pensando no futuro da empresa e no crescimento da empresa? Legal. Falando de time. Legal, excelente. Hoje eu me vejo com um papel muito mais de sucessor do que herdeiro, né? A palavra herdeiro é uma palavra onde parece que cai no meu colo a empresa, né? O sucessor parece que É mérito. é mérito. Então essa conquista do time, ela é muito importante para mim. Ela é muito importante. Hoje eu vejo que, falando sobre time, pessoas, a gente agora reforçou a área de RH, né, para desenvolver muito bem as pessoas na parte de autoconhecimento, feedbacks. Então, nosso principal ponto é tornar essas pessoas hoje os futuros líderes, diretores, vice-presidentes, por que não futuros sócios da low cost, a gente não sabe. Então, fazer o time que está desde o começo com a gente crescer. Porque hoje eu enxergo que a gente tem o time certo, Marina e Rafael. Uma das principais lições que eu tive na minha vida e aprendizados, que eu acho que é uma conquista que eu consegui adquirir, é aprender a contratar. Eu não sabia contratar. Fazia perguntas extremamente específicas do tipo, você gosta de usar CRM? A pessoa gosta, pô, legal, a pessoa gosta de usar CRM. Então, assim, Alguém falou que era não uma- gostava? porra, adoro. Aí você vê a pessoa não usa, enfim, né? Então eu aprendi a contratar as pessoas. Eu aprendi a conquistar, motivar a pessoa para ela falar, poxa, eu acredito nesse projeto da low cost. Então hoje eu tenho uma confiança muito grande no time que foi montado. Eu vejo que a gente tem a equipe certa, é dar a pista para eles realizarem o que eles sonham dentro da empresa e fazer eles crescerem junto com a gente. Esse é o nosso principal plano. Ô, Caio, você tá dando essas dicas aqui no início aqui, eu acho que dica que você daria para uma segunda geração que está passando por um momento parecido com esse, que fez esse momento de aprendizado e está voltando na empresa? Que dica que você daria para essa pessoa? Olha, caminho do gato, né? O caminho mais certeiro é por aqui. Evite isso aqui que é distração e foque mais nisso, né? Talvez aqui seja o Word que foi criado, mas enfim, que dica que você daria para o nosso Ou os 10 ouvinte? anos, né? É. Boa, legal. A primeira dica é que eu acredito que todo líder ele precisa passar pelo chão de fábrica. Essa é a primeira. Antes de me tornar o diretor comercial e tal, eu fiz muita reunião com cliente, eu apanhei muito de cliente que estava reclamando, eu fiz muitas primeiras reuniões com clientes, eu entendi muito o mercado. O líder, às vezes, ele confunde é que, às vezes eu vejo que as pessoas entendem que liderança é delegar tudo, né? Dependendo do nível de conhecimento ou nível de problema que você tem em determinados assuntos, o caminho inverso, você tem que centralizar e você tem que estar ali presente para entender e quando você der dicas, você ter propriedade em cima do que você está falando. Então hoje, a propriedade que eu tenho para falar com o meu time comercial é gigantesca, porque eu fiz, sei lá, mais de 100 reuniões com clientes ao longo desses 5 anos. Então eu sei como pensa um cliente. Eu tenho Uhum. propriedade para falar com eles. E eles escutam o que eu estou falando. A gente fala a mesma língua. Então a primeira dica é a questão de ir no chão de fábrica e viver o dia a dia, né, do pessoal. A segunda dica que eu dou é a questão de, para todo mundo que você lidar, assim como eu fiz com meu pai, você criar acordos e expectativas. O mais perigoso são pessoas criando expectativas falsas de algo que elas vão se frustrar lá na frente. Então,
o documento básico do Word, ele tem um poder gigantesco. Você deixa as regras combinadas. E ninguém espera nada diferente da regra. E se a regra não está boa, a gente atualiza a regra. Então a questão do acordo de expectativa, para mim, é muito interessante. Aqui você tem que estar... o terceiro ponto é vai beber com seu time. Vai para o bar com seu time. Sai do escritório com seu time para escutar o que eles sentem da empresa. Tem coisas que no dia a dia você não entende, né? Não estou fazendo apologia à bebida alcoólica, falar, gente, mas a ideia é, momentos de descontração, você tira muita informação. Você tira muita informação. Eu fui, nesses meus momentos né? O último que foi Descontração. legal, de descontração, eu fui falar com o vendedor e falei, cara, você está há muitos anos na low cost. E eu tenho um carinho muito grande por você. E você é um ótimo cara, você é a cara da low cost. Eu tenho um receio muito grande de te perder. E ele falou para mim, falou, Caio, a gente estava num bar. E ele falou, Caio, você não tem que ter medo de me perder. Você tem que ter, a sua preocupação tem que ser em criar mais pessoas que nem eu aqui dentro da empresa. Eu não teria essa conversa com ele no escritório. Essa profundidade, de repente, de parar, de sentar, de escutar ele, das pessoas abrirem o jogo comigo, falar. Eu tenho uma percepção da empresa completamente diferente quando eu estou fora em outro ambiente. Claro, não precisa ser num bar, você pode ir para um restaurante, você pode. Mas esses momentos eles trazem esse tipo de conteúdo. Então aqui vão 3 dicas, né? Ir para o chão de fábrica, acordo de expectativas e hora bar com o. Que eu tinha um professor que falava isso, hora bar, sai e vai conversar com seu time no bar para poder extrair informação e captar, de repente, dores que no dia a dia eles não têm oportunidade de abrir para vocês. Muito Então tá bom. aqui 3. Muito bom mesmo. Muito bom. Caio, vamos falar de futuro? Como que você enxerga o futuro da low cost e como que você enxerga também esse futuro dentro dessa sociedade com o seu pai, né? A gente já está vendo um movimento muito bem definido de sucessão, ainda não. Como que é essa conversa no dia a dia perante o desenho de futuro que você já tem desenhado, as metas de longo prazo para low cost? Boa. Bom, o futuro, eu agora que sou um pai fresco, né, de 2 meses, agora acabei de virar papai, você começa a olhar essa empresa, começa a imaginar meu filho trabalhando lá, né? Então, você quer uma empresa próspera, né? A questão de risco é uma preocupação que a gente sempre teve, que é a questão de pulverizar os nossos clientes, né? Como eu falei, a low cost no passado tinha 30 clientes, hoje a gente tem aproximadamente 350, quase 400 clientes. Então essa base pulverizada, ela dá sustentação para a gente correr pouco risco, né? Uma das o que a gente mira hoje com proposta de valor para os nossos clientes é buscar sempre ter o melhor atendimento do mercado. Essa é a nossa proposta de valor principal. Então, olhando de médio prazo, eu preciso me convencer e eu já tenho certeza que hoje a low cost tem o melhor atendimento no mercado, mas eu quero superar as expectativas completamente. Eu vejo que o gerar o wow do cliente, né, aquele impacto que ele fala, poxa, isso é uma coisa inédita, a gente está numa construção muito legal de chegar nesse nível. Né? Estamos desenvolvendo várias ferramentas para ser mais proativo no dia a dia com o cliente, então a gente tem investido muito em tecnologia. Hoje a low cost conta com 9 desenvolvedores que estão arrumando o nosso sistema, parte de comunicação com o cliente, para oferecer um atendimento melhor, né, para os nossos clientes. A low cost ela se posiciona nisso e meu sonho é ter o melhor atendimento do mundo ali na parte de TI, tá? Nessa parte de suporte de TI. O que eu vejo que a gente quer trabalhar também no médio e longo prazo também é a aquisição de algumas empresas. Então hoje a low cost ela tem muito o objetivo de expandir nacionalmente mais forte, né? A gente já tem de nível Brasil, já tem muitos clientes nível Brasil, mas a aquisição ela pode nos ajudar também para ganhar pista e ganhar território também pelo Brasil. Então hoje eu vejo que é focar hoje em melhorar cada vez mais, né? Constantemente melhorar o nosso atendimento ao cliente, nosso serviço, buscar aquisições de empresas que complementem ou não o nosso portfólio, nosso mix de produtos, e preparar essa low cost para ser uma empresa segura, com baixo risco,
para o meu filho estar trabalhando aí comigo, fazendo estágio, mas antes ele tem que trabalhar 10 anos no mercado, antes de ele trabalhar. Muito bom, Caio, porque assim, eu te perguntei de futuro, né? E você me trouxe a questão de ser a melhor empresa de atendimento ao cliente, né? E aí, isso é um futuro, é falar de muito longo prazo, isso, né? E isso mostra o propósito, mostra o cuidado da low cost, mostra o carinho que vocês têm com a rede de clientes que vocês têm hoje. É muito legal ver isso e ver como vocês, de fato, são uma empresa muito diferenciada no mercado, né? E esse diferencial parte daí, parte dos sócios e dos fundadores, né, em querer ter e defender esse propósito, essa longevidade. Ô, Caio, a gente tá aqui falando de futuro, de ter um serviço como diferencial competitivo, né? Potenciais M&A. Mas eu acho que a pergunta que me fica e fica para os ouvintes é: poxa, a low cost estava vindo, ela tinha uma história, ela teve que pivotar o modelo de negócio, né? Que vocês estavam no modelo de impressão, tiveram que ir para locação de forma geral de equipamentos. Então já estão discutindo M&A. Como é que foi a transição dos 100 aqui clientes que restaram para esse momento agora que vocês estão? É muito interessante porque quando a gente olha os crescimentos que a gente dá, essas mudanças de patamar, elas necessitam de estratégias completamente diferentes, né? Você sair de um faturamento de 20 milhões e ir para um faturamento de 30 milhões ano é muito diferente a estratégia do que você sair de uns 50 milhões e querer chegar nos 70 milhões, né? Hoje a gente tem, hoje a gente tem o primeiro ponto de partida ali, quando a gente, né, estava com uma empresa menor, foi identificar onde está o Oceano Azul e qual proposta de valor a gente vai ter para o mercado. Né? O Oceano Azul ele é nada mais do que identificar onde estão meus concorrentes, aquela guerra de preço, eu quero ir para algo onde os clientes valorizem aquilo que eu tenho para oferecer, diferente de preço. Né? A low cost, só um parênteses, ela chama low cost. Alguns clientes falam comigo, pô, mas não tem nada de low cost, o preço de vocês está mais caro, eu tenho esse concorrente. Eu falei, gente, é low cost, não é low price. Low cost significa que a gente tem custos enxutos e uma operação extremamente eficiente. A gente não tem o menor preço no mercado. Então hoje a gente tem visto a expansão da low cost. Ano passado a gente iniciou uma nova operação de venda de equipamentos usados, né, equipamentos seminovos, que é muito parecido com o segmento de aluguel de carros. Né? É o fim da jornada do equipamento. A gente aluga para o cliente, ele volta daqui a alguns anos, a gente vende isso, que é um equipamento ainda excelente estado, a gente tem um laboratório extremamente eficiente, onde a máquina fica impecável e a gente consegue vender a um preço que é 40% do preço do mercado de um novo, 40%, 50% de um novo. Então tem nicho para isso. Né? Então, o primeiro ponto acertamos nossa proposta de valor, estamos concluindo essa parte dessa nova unidade de negócio, que já é uma realidade, já está funcionando muito bem, que destina o fim da jornada do equipamento. Então, quando você acerta o modelo de negócio, a proposta de valor, você começa a pensar em expandir. Então, quero trabalhar com mais clientes, quero expandir nacionalmente, quero ganhar frentes, porque hoje o cliente já viu valor no negócio da low cost, na proposta da low cost, então agora a gente de fato ir para o ataque. Né? Então, essa é a nossa estratégia. Caio, você falou aí muito, né, que não quer ser o herdeiro, né, quer ser o sucessor, quer o reconhecimento. O que que você tem feito para se desenvolver enquanto líder, né? O que que é difícil para você no papel de liderança? O que que são os conhecimentos novos que você busca? Qual que é a jornada, né, nesse seu reconhecimento que tem sido um desafio para você? No meu papel aqui como líder, o que hoje eu tenho dado uma ênfase, um destaque muito grande é em reforçar a cultura da low cost. A cultura a gente sabe que é algo onde nenhum concorrente meu pode copiar. E eu vejo muito valor na cultura da empresa. Nessa reestruturação que teve a low cost, o que não se perdeu foi a cultura, que é ter boas pessoas disciplinadas, com capacidade de focar muito bem no cliente, comprometidas,
Então, a gente tem hoje uma cultura muito forte e eu quero reforçar ainda mais. A gente tem tido algumas estratégias junto com isso. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu faço uma reunião com toda a low cost, que a gente chama de all hands, né? Aquele momento onde a gente para a empresa inteira para mostrar resultados e para passar treinamentos com boas práticas hoje de trabalho, com o objetivo de dar voz para todo mundo. Então, é um momento onde todo mundo fala, todo mundo participa nessa construção e isso dá voz, isso une a equipe. Então, a primeira questão é a parte dessa reunião all hands. O segundo, a gente tem buscado mais informação, mais inteligência de todos os colaboradores com um projeto que a gente iniciou. É um projeto muito em linha com o da First, em que toda empresa tem hoje ciência do mapa estratégico da low cost e todos os colaboradores apresentaram projetos de inovação relacionados ao mapa estratégico. Eles apresentaram esse projeto, e esse projeto, primeiro eles apresentam para o coordenador, depois nível gerencial, e agora nenhum ali nível direção. Então aquele projeto de iniciativa, ele chega até a diretoria. E a gente dá prêmios financeiros conforme as pessoas sobem. Ela ganha visibilidade, porque ela sobe as etapas e ela chega a apresentar para um diretor, né, para o presidente da empresa. Depois, a apresentação final é agora na quinta-feira. Depois que sair o ganhador, os 3 finalistas vão apresentar para toda a low cost qual foi o projeto deles, quais foram os projetos finalistas. Então aqui é dar uma mensagem para a empresa que a gente está aberto para buscar inovação. A gente está aberto para escutar todos os colaboradores. E que o que a gente valoriza, esse é o formato dos projetos que para a gente foram bem avaliados. Então eu tenho colocado muita energia hoje nessa parte cultural da empresa. Essa parte cultural. Colocar ferramentas de RH para fazer a própria autoavaliação de todos os colaboradores, para que eles entendam quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Né? A coisa mais difícil é você dar feedback para uma pessoa que discorda que ela tem esse gap. Como que a pessoa vai melhorar? Então, ferramentas de autoconhecimento, a gente tem trabalhado disso com uma forma, essa cultura, essa parte de desenvolvimento, é o que eu tenho colocado minha energia para tornar a low cost uma cultura mais forte ainda. Eu já vejo que tem uma fortaleza gigantesca, mais forte, porque eu enxergo com a cultura forte a gente é imbatível e a gente se torna a empresa número 1 do Brasil. Né? Muito bom, Caio. Eu fico assim pensando, né, te escutando, como é que tem sido esse processo de transformação, né? Então, sair ali desse momento, fazer toda essa transformação, envolver a empresa, ela está crescendo, vocês estão buscando tentando fazer voos maiores, né? Uhum. E como é que tá o Caio nessa jornada? Então, o Caio lá que ficou 10 anos no mercado, como é que foi a sua evolução? Como é que você se olhando para trás, o que você enxerga do Caio do passado que começou essa jornada? Ou talvez até ali com os 8 anos. Eu acho que vamos fazer um paralelo mais justo aqui com os 8 anos com o Caio de hoje, né? Que provavelmente vai ser algo que você vai ter com seu filho daqui a uns anos. Mas como é que você vê essa evolução do Caio? Interessante. A evolução do Caio, uma das coisas que eu vejo que foi uma coisa positiva eu nunca tive receio de me arriscar em situações, né? Então eu sempre busquei me expor muito. Eu sempre busquei me expor. Essa exposição, essa permissão de se errar, eu vejo que é um dos sinônimos de felicidade. Você se permitir errar, se exponha e tudo bem errar, segue em frente. Essa permissão, eu vejo que ela foi um fator muito de sucesso, porque eu consegui me frustrar, eu consegui me deparar com conquistas que não foram realizadas. Isso foi retroalimentado para mim e que eu pude crescer internamente, né? Me autoconhecer cada vez mais. Eu vejo que o autoconhecimento, ele é a forma, ele é o coração para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Uma pessoa, a gente costuma ficar incomodado, fechado. Hoje, por exemplo, eu mando um questionário para todo o meu time,
nível gerente, coordenadores, vendedores, sobre quais são os lados bons e ruins da diretoria no ponto de vista do que eu entrego para eles. Eu preciso me autoconhecer, senão não vou conseguir ser melhor cada vez mais. Eu tenho um amigo chamado Vabo que ele tem uma frase que é: o primeiro pensamento do sucesso é o primeiro passo do fracasso. Quando eu achar que eu cheguei lá, é ladeira abaixo. Então, né, eu dou esses big numbers, né, 3 vezes faturamento em 5 anos. Tal. Se eu pensar, cara, pronto, não preciso, já cheguei lá, já me provei e tal, essa empresa ela começa a entrar em decadência. Então, me tirar da zona de conforto, buscar essa informação do time, por mais que algumas vezes é meio dolorido, né? Isso te desconforta, né? Muitas vezes, é o caminho que eu tenho buscado, Rafael. É o do autoconhecimento, cara. Para ser cada vez melhor, entender o que o time gosta para eu poder potencializar, treinar mais e entregar cada vez mais. Mais ou menos isso. Se a gente pudesse voltar aqui atrás, né? E o Caio está entrando hoje na low cost. O Caio faria alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa que você mudaria? Olha, é, eu não costumo me arrepender muito das coisas. Se tem, tem algumas coisas que me incomodam do passado, Uhum, mas que não deixam de ser aprendizados. certo. Eu já contratei pessoas que eu desliguei um mês depois. E eu me senti muito mal por isso. Porque eu errei na contratação. Uhum, Eu desci, lembro que chegou o candidato, eu desci com pressa, fiz uma entrevista assim, de meia hora, rápida com a pessoa. Gostei, contratei a pessoa. Quando deu 2 semanas, eu falei: o que eu fiz? uhum, Você chegar, você tirar uma pessoa que está há 20 anos numa empresa para trabalhar na low cost, essa pessoa ficar um mês e você desligar essa pessoa, assim, foi horrível para mim. Horrível, horrível. Porque eu errei na contratação. uhum. Então hoje, se eu fosse dar uma dica para o Caio do passado, se prepare mais para as entrevistas. Se prepare. Elabore as perguntas. Busque perguntas abertas. Não direciona a pessoa a responder o que você quer que ela responda. Uhum. Não crie viés cognitivo da pessoa. Né? Entra o candidato. Qual é o seu nome? Caio, pô, o meu também. O que você fez de engenharia? Pô, eu também. Você já contratou a pessoa. A pessoa fala qualquer coisa, você já sabe que você vai contratar a pessoa. A pessoa, olha, eu sou meio bravo, tá? Não, aqui você não vai se estressar, aqui é super de boa. O cara tá dando sinal que ele não tem nada a ver com a cultura da empresa. Uma outra coisa que eu acho importante, então assim, para mim seria muito essa parte da contratação. Um É dos, muito, muito boa dica, muito é, bom ponto. E tô sentindo na pele, porque eu também acho que eu já fiz contratações erradas e é muito ruim ter que desligar uma pessoa é, com tão pouco tempo, né? é, é. Muito bom. Eu tenho visto muito esse lado, Marina, da contratação e principalmente da promoção também, né? Eu vejo Uhum, uma falha muito grande das empresas de amarrar as contratações em cima de resultados, né? Então, olha, você bater sua meta, você é promovido. Mas se essa pessoa, ela é um trator, ela passa por cima de todo mundo e você promove, você está dando uma mensagem para a empresa inteira falando, olha, seja trator, passe em cima de todo mundo, dê o resultado, custe o que custar, que você vai ser promovido. Então hoje a gente tem direcionado muito os colaboradores, a promoção, né? A própria pergunta que você me fez de crescimento das pessoas, é uma amarração de comportamento e resultado. É lá onde eu vou sim. trazer a pessoa. Não só comportamento, não só resultado. Se tiver ambos, você cresce dentro dessa empresa. Isso é passado para toda empresa. Essa responsabilidade de saber exatamente qual o tipo de comportamento que a gente espera, qual é a nossa cultura. Então tem direcionado muito isso para também valorizar as promoções e caso a gente contrate, que contrate também entendendo que a pessoa tem que ter um perfil comportamental. Não é quantos clientes você fechou no ano passado, quanto você vendeu de faturamento, mas quem você é quando você não está batendo meta, né? Uhum. Essas perguntas que eu preciso saber, né? Quem é você fora daqui, né? Quem é a pessoa física que eu estou falando, né? Eu odeio ver o LinkedIn da pessoa. Eu adoro ver o Facebook e o Instagram, porque você vê quem é o ser humano lá, que é muito mais importante do que só as conquistas profissionais, né? Então esses são meus aprendizados, assim, de...
Eu Muito acho que bom. te escutando, né, Caio, eu acho que essa aqui a gente tem uma frase que a gente fala muito, né, que é do professor Falcone, né? O bom gestor é que bate meta com o time e fazendo certo. Não é só bater meta, né? Bater meta a qualquer custo, né? De outras formas, nós estamos construindo, desconstruindo o valor do negócio, né? E eu acho que tem esse seu exemplo ele é muito bom, porque ele serve também de contra-exemplo para uma outra parte, que é uma dor que a gente ajuda muito os nossos clientes, que é eles sabem que eu tenho uma pessoa errada naquela posição e acabam aceitando perpetuar aquele cenário por muito tempo, porque há uma relação ali pessoal, há uma relação, essa pessoa que está aqui tem muitos anos comigo, e isso acaba desconstruindo valor. Em alguns casos, a gente chega em discussões, se você não fizer isso, sua empresa não vai crescer. Né? Normalmente, um gerente comercial ou um gerente financeiro, que ele é muito mais uma relação muito mais de confiança do que de fato meritocrática. Ele não merece mais estar ali. E eu acho que eu quis dizer dessa forma, merece estar ali, porque talvez ele já mereceu no passado. Mas para o momento atual da empresa, talvez tenha que ser um outro perfil, né? Tem razão. Isso é um conflito cultural interno gigantesco, né? Do tipo, quem que eu devo ser então, né? Cada pessoa é de um jeito, então você tem um conflito e você cria uma dependência, né? Que uma dependência da pessoa por ela dar resultado muito grande. Você fala, poxa, eu vou tirar essa pessoa, ela que puxa o número da empresa. Mas existem vários estudos que mostram que quando você tira essa pessoa, você tem uma queda num curto prazo de resultado, mas depois o time como um todo ele engaja, ele se une e o resultado ele supera, né? Então essa preocupação, esse alinhamento de, olha, vamos fazer esse desligamento, vamos ter um resultado talvez pior no curto prazo, mas a gente vai ganhar muito no longo Uhum. prazo, isso tem que ter um afinamento com o presidente gigantesco. Porque se é um presidente que cobra meta, 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 resultado, curto prazo, tal, cara, aí não teria. O próprio presidente ele não defende essa cultura, né? Então aí tudo cai por água abaixo. Né? É necessário uma cultura forte para tomar esse Forte. tipo de decisão, É, né? é, é, Que é super necessária pensando no longo prazo da empresa, né? Não com tem jeito, certeza, né, Caio? com certeza. Caio, o que que você daria, assim, ó, de principais dicas para o médio empresário que está nos escutando? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, no mundo não é fácil. Você trouxe dados aí, né, que extrapolam dados brasileiros. A gente sabe que a vida do empresário também é feita de altos e baixos, né? Você deu seu depoimento, a Low Cost já foi uma empresa grande. Fizemos um downsize, diminuiu, quase quebramos, voltamos para o mercado com um novo objetivo, né? O de aluguel de notebooks, crescemos, hoje somos independentes, vou dizer assim, de qualquer centralização de clientes. Então, assim, altos e baixos, mudanças, uma nova geração, né? Você na frente dos negócios junto com seu pai. E a gente vê uma empresa próspera, a gente vê uma empresa sólida, a gente vê uma empresa que continua se transformando, né? O que que são os principais valores e dicas que você deixa para o médio empresário que está no início de uma jornada ou que está passando num momento difícil? A primeira é ter clareza em cima da proposta de valor do seu negócio. Então, ele de fato atende uma dor do cliente. Você tem um bom produto, né? A gente negligencia às vezes muito o produto, a qualidade do produto que a gente tem. Então, essa primeira grande pergunta. Você tem um bom produto, né? Você já mapeou seus concorrentes? Existe uma pesquisa, se eu não me engano, que diz que 80% dos empresários dizem que eles entregam mais do que o cliente precisa, e quando foi nessa mesma pesquisa, quando foi ver a percepção do cliente, eles dizem que 8% das empresas só entregam mais do que eles precisam. Quer dizer, tem um descasamento muito grande de empresários que acham que tem um baita produto, não tem zero problema com o produto, e o cliente está falando, cara, eu tô Não com é um bem problema, não é assim. bem assim, né? Então, produto. O segundo é você ter um planejamento estratégico eficiente. E isso a Falcone, a mídia, nos ajuda demais. Quando a gente fala sobre ter foco, o foco ele não pode ser eu quero aumentar meu mix de produtos, eu quero expandir nacionalmente, eu quero aumentar o faturamento, eu quero ter mais vendedores, eu quero mais... Cara, você não tem foco. Você tem muitos focos, você não tem foco. Então a clareza de
para onde a gente vai é algo muito importante. Eu vou dar um case, tá? O que para mim foi um momento mais difícil da low cost, sobre foco de estratégia, né? Quando eu entrei na low cost, a gente tinha um produto chamado SafeShare. SafeShare é um produto que carrega o sobrenome da minha família. Ele foi criado pela minha mãe e pelo meu pai. Um produto onde tinha um valor sentimental muito grande. Era uma tecnologia que a gente oferecia. Quando eu fui entender o SafeShare, ele era um produto onde a gente tinha pessoas dedicadas, a receita era baixa, o faturamento era super baixo, gastava muita energia do time, a necessidade de expansão e capilaridade era gigantesca, a necessidade de investir em inovação era forte, e a gente era uma empresa de serviço, a gente não era uma empresa de tecnologia. Naquele momento, eu olhei e falei, a gente está mirando para a gente está mirando para 5 caminhos ao mesmo tempo. A gente vai ter que fechar o SafeShare. E foi muito difícil tomar essa decisão, porque a gente teve que ligar para dezenas de clientes e falar, olha, infelizmente a gente descontinuou o produto. A gente não vai mais trabalhar com isso. Não, mas meus clientes, eles precisam. Desculpa, a gente não vai. Quando a gente fez isso, a gente colocou todo mundo no mesmo barco, que a gente entendeu que era o barco do futuro da low cost, e unificou a energia de toda a equipe para a mesma direção. A gente deu foco para a gente. Nosso negócio é crescer em serviço na parte de locação de notebooks. Vamos para lá. A gente unificou a energia. Então, você tendo um bom produto, você tendo objetivos claros, né, de estratégicos, foco, e terceiro, você tendo toda a empresa envolvida, né, na estratégia, você desmembrar as estratégias, né, muito que a mídia passa para a gente, hoje toda empresa ela tem meta, toda empresa. Todo mundo tem que saber qual que é a sua tem contribuição, seu pedacinho na estratégia, no sonho grande. Todo mundo. A estagiária tem meta, o analista tem meta, todo mundo tem meta nessa empresa. Todo mundo sabe que se ele bater essa meta, isso vai impactar na satisfação do cliente, que isso vai impactar na receita, que isso vai impactar no lucro líquido da empresa. Então, assim, todo mundo sabe da participação no resultado. Então, aquele empresário que ele cobre muitos números, não quer compartilhar dados, quero que eles cuidem do operacional, eles não têm envolvimento pelo negócio, é muito difícil a empresa perpetuar. Então envolva as pessoas. Você tem 2 tipos de padaria. Você tem a padaria onde paga um fixo para o padeiro, e você tem um que fala, olha, amigão, para cada pãozinho que você vendeu, eu vou te dar 10 centavos. Qual que vai perpetuar mais? O cara, ele vai vestir a camisa como dono, ele vai vender como se fosse um produto dele. Tem que ter o envolvimento da equipe. Obrigada pela confiança de podermos estar juntos nessa jornada aí de crescimento da empresa de vocês. Para você ouvinte que nos acompanhou até aqui, fique de olho nas nossas redes sociais, acompanhe este e os próximos episódios no @midfalcone. E eu queria passar para você, Caio, para falar como é que a gente contrata low cost, quais são as mídias sociais. Conta aí pro ouvinte um pouquinho. Marina, Rafael, obrigado, viu, pelo convite, adorei, sensacional. Eu quero só compartilhar uma frase do professor Falcone, que eu conheci pessoalmente, foi uma honra. Obrigado, viu, por essa chance. Em que eu falei, professor, me dá uma dica sobre... Eu tô com uma dificuldade do meu time bater metas comerciais. Que dica você pode me dar? Ele falou, Caio, a pergunta mais estúpida que você pode fazer pro seu time é: por que vocês não estão batendo a meta? Mas qual é o plano que vocês vão ter para poder reverter e bater o resultado? Então, para empresários, eu dou essa dica. Passe essa autonomia para o seu time. Passe essa chance deles montarem um plano bem estruturado que eles acreditam para dar a volta por cima. E o professor Bernardinho diz que a disciplina precisa ser maior que a vontade de crescer. Essa é uma segunda frase que eu acredito muito. A gente tem, às vezes, muita vontade de fazer algo acontecer, mas só a disciplina no dia a dia, fazer tudo certinho, vai trazer o resultado que a gente precisa. Obrigado, viu, gente? Muito de bom. novo. Se alguém quiser buscar minhas redes sociais, meu nome é Caio Saf, então você pode me buscar no LinkedIn. A Low Cost, o site é www.lowcost.com.br. A gente está no Instagram, está no LinkedIn também, Low Cost, e no Instagram Low Cost Oficial. Eu quero agradecer também o meu pai, né, o nosso presidente, minha mãe. Eu quero agradecer a minha esposa, Mariana, meu filho Antônio,
e agradecer todo o pessoal da Low Cost, meu time. Pessoal, obrigado, viu, por vocês estarem sempre juntos. É uma honra para mim estar aqui compartilhando e esse sucesso são vocês que me ajudaram a realizar e vamos sempre juntos, tá? Valeu, time. Caio, muito obrigado e muito obrigado a todos os ouvintes. Até mais.